Olá, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje, dia 8 de julho, vamos continuar trabalhando o assunto Apocalipse. Hoje quero falar sobre os 144 mil, famoso número 144 mil de Apocalipse capítulo 14. Também encontramos em outro capítulo aqui, vamos fazer menção. Apocalipse 14, vou ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 5. Aqui fala sobre o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, e os seus remidos no Monte Sião. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e junto a ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil, os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. Nós estamos então diante de um quadro que é muito interessante. Lembrando que Apocalipse trata, em grande parte, de figuras, são símbolos. Os Testemunhas de Jeová, por exemplo, uma seita que se diz cristã, diz que este número são os que pertencem à seita. Mas nós sabemos que os Testemunhas de Jeová no mundo são milhares e milhares, muito superior ao número de 144 mil. Não é possível nem adaptar a essa teoria que eles apresentam. Aqui nós estamos vendo o Apocalipse capítulo 14, falando desse número simbólico de 144 mil. Esse número apareceu primeiro lá no capítulo 7, aqui de Apocalipse. E no capítulo 4, lá no capítulo 7, versículo 4, então fala deste número também. Ele significa um número perfeito, um número completo. 1000 dúzias de dúzias. Simboliza os crentes fiéis na terra. Os crentes que permanecem sempre firmes. Não importa o que aconteça, se perseguição, se opressão, eles estão sempre firmes ali com Jesus, eles não desistem do Evangelho, e eles estão seguindo a Jesus Cristo, e eles não voltam atrás. Essa lista é uma lista que é comparável com Ezequiel capítulo 48, mas é uma pista interessante aqui. Comparando Apocalipse 7 e Ezequiel capítulo 48, há uma coisa interessante. Na lista aqui de Apocalipse 7 estão faltando 2 tribos, a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Portanto, não é uma interpretação, não é um sinal literal a respeito das 12 tribos de Israel, porque Levi não seria contado. Então, nessa lista de Apocalipse 7 tem Levi e tem José. E José não foi contado porque quem foi contado foi Efraim e Manassés no lugar dele, para estar também no lugar da tribo de Levi. Portanto, essa é uma pista de que não representa os judeus, nem os judeus que irão se converter durante a grande tribulação. Aqui realmente representa a multidão dos crentes que foram selados com o nome de Cristo e o nome do Pai. Qual é o nome de Cristo e o nome do Pai? Essa expressão está na fórmula do batismo. Quando o novo crente é convertido a Jesus e ele confessa com a sua boca Jesus como seu Senhor e Salvador, ele se submete ao batismo. E então ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nome de Cristo, o nome do Pai e o nome do Espírito Santo, que é a Trindade. Esses crentes, eles se recusaram a ter a marca do anticristo. Eles não se submeteram ao governo do mundo, ao governo do homem que é contra Deus. Eles não são daquele grupo que pertence ao diabo, que o apóstolo Paulo fala em Efésios, que é o Deus deste mundo, o Deus desse século. Eles se distinguem de
todos os outros. Assim é o crente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país que você for, o crente ele é distinguido. Então aqui está dizendo que, o versículo 1, né? Voltando aqui, capítulo 14, olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e junto a ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então, o nome indica o poder e a autoridade. Qual é o poder? O poder pertence a Jesus. Qual a autoridade? A autoridade pertence a Jesus. Quando ele voltou para o céu, ele disse para os seus apóstolos: ide pregar o evangelho a toda criatura. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, o nome de Jesus comunica a sua natureza, a sua pessoa. O verso 2 diz, Apocalipse 14, ouvi um som do céu como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Verso 3 diz, cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes foram comprados da terra. E diz o verso 4, esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro, aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui está falando de uma linguagem simbólica. Quando fala são virgens, algumas Bíblias trazem a tradução são castos, quer dizer uma castidade espiritual. Eles são libertos da idolatria, do pecado da idolatria. Em Apocalipse, idolatria é uma fornicação, é uma prostituição. Nós encontramos em vários lugares aqui em Apocalipse. No capítulo 14 aqui, versículo 8, falando que a Babilônia, que representa essa religião que é uma prostituição, que ensina a idolatria, que ela deu a beber do vinho da sua ira e da prostituição. No capítulo 17, versículo 2, diz que os homens da terra, os reis da terra, se prostituíram com o vinho da sua prostituição. Uma linguagem espiritual, falando da idolatria. No verso 4 do capítulo 17, continuando, fala que essa mulher, que é comparada a essa religião como uma mulher vestida de cor de sangue, ela deu abominação para os homens da terra, a imundícia da sua prostituição. Então, o pecado da idolatria que está falando aqui. No capítulo 18, também fala que todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua prostituição. Inclusive os reis da terra, no versículo 9. Então, os governantes mundiais fizeram acordos com ela para se prostituir com a idolatria. Assim, nós sabemos que ao longo dos séculos, as religiões têm feito ídolos e para fazer acordos com os reis da terra e se prostituíram assim espiritualmente. Se desviaram do santo evangelho de Jesus Cristo, colocando ídolos no lugar de Jesus. E as pessoas se prostram diante de um ídolo feito de ouro, feito de prata, feito de gesso, pintado de ouro. E as pessoas estão adorando a idolatria, a fornicação que fala em Apocalipse aqui. Também Apocalipse 19 fala que Deus vai julgar com juízos essa grande prostituta, que é essa religião que ensina as pessoas a se corromperem com a prostituição espiritual. Também o apóstolo Pedro diz no capítulo 2, versículo 20, que muitas pessoas escaparam dessa corrupção do mundo e conheceram Jesus como Salvador pessoal e outra vez se envolveram e foram vencidos com a corrupção do mundo. Assim, a gente encontra muitas pessoas que dizem para a gente, olha, já fui crente. Quando você vai ver, ela voltou novamente a se envolver com a corrupção do mundo. Então, é uma linguagem espiritual. É como Pedro diz, essa pessoa está voltando ao próprio vômito que antes havia rejeitado. Então, o capítulo 14 de Apocalipse, também no versículo 4, diz que essa multidão de 144.000, eles foram comprados dentre os homens da terra para serem primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícia, no Velho Testamento, significava aqueles primeiros frutos da terra que deveriam ser levados à casa de Deus e eram consagrados a Deus. E como os levitas não tinham terra, e eles não plantavam, eles eram uma tribo sacerdotal, eles que deveriam comer as primícias de todos os frutos. Isso está lá em Êxodo capítulo 23, também Números capítulo 18, especialmente, fala com mais detalhes sobre isso, do versículo 2 ao versículo 12. Então, eles representam a humanidade que é um grupo seleto, né, de pessoas que
foram consagradas para Deus, para ser primícias para Deus e para o Cordeiro. O restante da multidão, da humanidade, continua rejeitando até hoje os direitos de Deus sobre si, não permitem Deus governar as suas vidas, e elas estão amadurecendo para o dia do julgamento e do juízo final. Então, aplicando este capítulo 14 de Apocalipse de uma forma abreviada, ele fala de um número completo de crentes que serão selados com o nome de Cristo e do Pai, serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O seu nome já está incluído nesse número completo? 144 mil, apenas simbólico. Você já está selado com o nome de Jesus Cristo? Você já confessou com a sua boca e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal? Já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja em nome de Cristo, em nome do Pai? Você já pertence a Deus? Você tem recusado a marca do anticristo, que é a prostituição com este mundo, as corrupções com este mundo? Você, então, pode dizer que pertence a Deus e não pertence ao governo do diabo neste mundo? Você se reconhece como uma pessoa que se distingue abertamente de todo o resto do mundo e as pessoas que estão amadurecendo para o dia do juízo final? Como está a sua castidade espiritual? Você já foi liberto da idolatria? Já escapou de toda a corrupção que há no mundo? Pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus? Você foi comprado como primícia para ser apresentado a Deus? Lembre que, se não, você ainda faz parte daquela ceifa que está aguardando o dia do juízo final e da condenação. Mas se você já confessou Jesus com a sua boca, já entregou a sua vida a Jesus, que maravilha, você é a ceifa consagrada para Deus, é a primícia para Deus. E isso é que é importante. Eu peço a Deus que você seja parte dessa primícia, dos que foram comprados da terra pelo sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz que nós somos comprados com um preço muito precioso. Foi o sangue de Jesus que foi vertido por nós lá na cruz. E quando nós o recebemos como Salvador pessoal, nossos pecados foram cancelados. E nós podemos agora dizer somos castos, nós somos virgens, nós somos agora separados, consagrados para viver para Deus. E vamos cantar um novo cântico lá no céu, como esses remidos estavam cantando, um novo cântico, que só os crentes poderão cantar, porque foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.